E por que eu tô falando? Vocês viram a denúncia que o Ciro fez? Depois a gente foi checar o negócio dos precatórios? Vi. Esse é, talvez, o grande escândalo desse governo, só que tem uma parada, ele envolve outro governo também. É um escândalo, assim, Lula e Bolsonaro de mão dadas com BTG Pactual, e eu não lembro qual outro banco, mas é um esquema multibilionário. Eu acho que é o grande esquema multibilionário de tráfico e influência que envolveu o governo anterior e esse. Não sei se vocês chegaram a ver os detalhes disso aí. Não, eu vi o vídeo do Ciro, mas eu não vi os detalhes. Tá? Eu vi o Ciro explicando, eu entendo um pouco desse troço, mas eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo e vi que é um problema. Ele falou, não. Aí a repórter pergunta pra ele assim, né? Ah, mas você tem prova? Ué, você não é jornalista? Vai você lá ver. Pede pro Ministério Público olhar, isso é simples. Sim. Né? Tá tudo às claras, não tem nada escondido, ele falou, né? Estão fazendo isso à luz do dia. Sim, tá no balanço dos bancos. Tá no balanço, e aparentemente foi, se não o maior, um dos maiores lucros respectivos desses bancos. E tá muito na luz do dia, porque todo mundo falou do caso dos precatórios. Todo mundo falou que era o caso que o Bolsonaro pedalou, acho que foi 90 e tantos bi em precatórios. Sim. Aí ele falou, não vou pagar. Aí você gerou um deságio enorme, porque os caras iam receber, aí compraram, os bancos compraram esses precatórios pagando às vezes metade do preço, 30% do preço, 40% do preço, compraram dos donos do precatório. Aí chega o governo seguinte, vou pagar em dia, faço questão de pagar esse precatório. Estranhíssimo, né? O governo Lula pedalando várias coisas, o governo Lula... Foi o STF que determinou que o governo tinha que pagar? Eu acho que foi ele. Teve o STF, só que o governo cumpriu o orçamento à risca, sem poder. E aí eles, assim, tudo estranho. Pagou tudo certinho, tudo muito rápido. Por que essa opção, no momento em que o governo está assim, esfolando de tributação, sem dinheiro, eles acharem no orçamento e eles pagaram o valor total, né? Então, quem comprou com deságio e recebeu um ano depois isso aí, assim, por que só um banco, por que um banco, ou dois, são dois, se submeteram a uma operação de risco dessas? Você só submete uma operação de risco, sabendo que o governo costuma pedalar, caso você tenha certeza do recebimento. Lógico, ele já sabia que ia pagar. Sabe, eu vou empatar 30 bilhões, 20 bilhões evidente, ele aqui, já sabia que ia pagar. não é? Então, isso soa muito escandaloso, só que assim, pra estar funcionando, precisa ter começado com um deságio, que é um calote de um lado, para depois a confirmação via pagamento do outro. E assim, alguém no meio deve ter recebido também essa história. Não é? E tá pintando-se ser, assim, em termos de volume, a primeira grande, vamos dizer, aventura financeira e claramente uma aventura ligada a tráfico de influência, que eu não posso confirmar aqui, né? Não sei se os envolvidos fizeram isso, mas que soa estranho pra caralho, né? Mas não soa pra vocês, assim, quando a gente vai vendo todo dia umas notícias dessa linha, que as coisas estão indo num caminho estranho. Eu não sei se estende assim. Outro dia eu tava com eu peguei influenza A, e era uma febre estranha, igual o Covid era uma febre estranha. Tipo, uma coisa é febre forte, outra coisa é uma febre estranha. O Covid, quando me deu, foi isso. Eu tô achando que as coisas estão assim. Não é que assim, puta de uma crise. Não tá uma crise assim, a moeda desvalorizou. Tá tudo meio normal, mas só coisa estranha rolando. Não passa isso pra vocês? Porque assim, ó, regulação da mídia, os avanços do STF, esse inquérito, toda essa bagaça woke passando em tribunais, o negócio dos aplicativos. Todo jornalismo parece que tá... Eu escrevi hoje, assim, a classe falante brasileira é absolutamente delusional. Tá todo mundo vivendo um negócio assim, meio... Aí você escuta, você vê o Reinaldo Azevedo dizendo o fato do Trump conseguir ser candidato significa que nós aqui no Brasil conseguimos defender a democracia mais do que os americanos. Assim, é um troço absolutamente delusional. O sujeito, ele não tá num estado normal. Claro, ele tá, porque a gente sabe que o Reinaldo não dá ponto sem nó. Mas assim, você vê que o pessoal tá vivendo um negócio, parece que tem dois Brasis, né? Tem o Brasil do governo e do noticiário, que hoje são quase uma coisa só, né? E tem o Brasil nosso, o Brasil dos brasileiros, que estão estranhando tudo. Sim, é que tá um negócio esquisito. Então não é que tá uma crise, que as pessoas estão desesperadas e tal, mas parece que assim, vai se desenhando uma coisa muito ruim. Sim. Né? Sim, eu é acho isso que eu tô que sentindo. E eu acho que o Lula, ele não sabia o que ele estava fazendo quando ele se candidatou de novo. Ele se candidatou meio na empolgação por conta de tudo o que estava acontecendo à época e porque tinha acabado de sair da prisão. Então ele estava todo empolgado, mas ele não tinha ideia do que ele ia encontrar.
né? Então eu acho que agora eles estão vendo que o país é completamente outro, que eles não têm, o PT não tem recurso intelectual para lidar com o Brasil atual, com o mundo atual. Não tem. Os intelectuais do PT, os grandes, estão tudo velho, estão tudo com cabeça de 64. Então, os caras não têm, eles não têm a visão da modernidade que é exigida de um governo hoje, um governo moderno, um governo... Se fosse um cara jovem, sei lá, se fosse um Eduardo Leite da vida, que é um cara novo aí que tá circulando, é outra visão, né? Então não, você pega um cara de 70 e tantos anos, o cara que tá num outro século ainda, a cabeça do Lula tá lá no século passado, ele tá tentando a forceps reviver o Lula 1. Sim. Num Brasil que não existe mais há muito tempo, que aquele Brasil lá do Lula 1 não existe mais. Então acho que eles estão fazendo isso, eles estão tentando forçar uma situação que não tem a mínima possibilidade de acontecer, e eles vão destruir o país. É a impressão que eu tenho. O que você acha que seria estranho nessas coisas todas? Eu acho que... eu não quero soar conspiratório, mas tem muito a ver com o que ele falou. E tem muito a ver com coisa que o Orlando também estava falando. Tal. Vai ter um evento agora em Portugal, em que... o evento do IDP, em que eles estão falando sobre regulamentação das mídias, experiência brasileira de regulamentação das mídias, que é uma experiência... assim, a experiência agora de regulamentação das mídias é a mais ousada do mundo. Foi a primeira experiência de ir para cima das redes sociais como estão indo. Isso sendo tratado como o Brasil como inovador internacional numa determinada seara. A resposta e, vamos dizer, o encarceramento em massa que vai ter de bolsonarista por conta do dia 8, como uma resposta da democracia brasileira muito dura para evitar o avanço desses populistas e tudo mais. Isso aí não é à toa, o discurso do Reinaldo não é à toa nisso. O Brasil é meio que, eu não digo, novamente, sem parecer conspiracionista, o Brasil parece ser o primeiro, ele é um vanguardista no andamento, vamos dizer, de uma política bem draconiana de combate à liberdade de expressão, tendo em vista o bloqueio das extremas direitas. Como se fosse um laboratório disso para o mundo enxergar o que a gente está fazendo e copiar algumas medidas. Exatamente. Beleza. E os caras estão sendo colocados como expoentes internacionais mesmo. O evento é um evento com chamada em inglês. E a tese do Xandão... Exatamente, era sobre isso. A gente viu a tese agora. Literalmente sobre isso. Este assunto. E me parece que não é uma brincadeira dos caras, porque a tese do Xandão era baseada em teses gringas modernas aqui. Sim. Eu li um pedacinho só do início. E é nessa vibe. Então assim, tudo que os caras estão querendo construir é como se fosse a experiência brasileira, como, nossa, aqui tem democracia séria, hein? Aqui a gente cala esses populistas aí. Aqui a gente diminui o alcance de rede social. Aqui a gente prende... E se você for pegar basicamente o Canadá, Holanda, que tiveram experiências bem duras, nem esses caras estão tão avançados nisso que o Brasil está andando. Então, tá pintando algo, vamos dizer, que a gente, pouca gente está discutindo, mas que é um misto de compra de imprensa, ou seja, a imprensa tá toda debaixo do braço do governo, com um controle de opiniões muito radical, com participação muito, muito clara do judiciário, o judiciário muito ativo nisso. E com um governo de esquerda que é aquilo que você também falou, que é um governo só arcaico. O governo Lula, você recorta STF do game todo, você tem um governo ruim, arcaico e confuso. Então não tem assim, o governo do PT é um governo arcaico, só que por trás dele ou acima dele tem algo que é muito estranho e que a gente já está sentindo sintomas. E que parece que não vai parar aqui, ou quer dizer, não vai parar nisso, porque... É algo que está buscando validação internacional. E que está encontrando validação internacional. E eu acho que é algo... O que eu quero dizer a primeira experiência que as redes sociais vão ter de enfrentar um governo ou uma regulamentação deste tipo é aqui, no mundo. Tá? Não vou falar de China, dos países assim que são ditaduras e tal. Eu tô falando assim, um país dentro do campo democrático, do mundo democrático. Sim. O primeiro caso é esse. Sim. Eles pegaram e transformaram a imprensa de forma análoga a um veículo as redes sociais num veículo de imprensa por analogia, que é um absurdo, mas eles fizeram. E aí? Sabe? Esse é vamos dizer, o grande desafio dessa história toda, porque parece que o nosso caso é bem mais grave, e o que está acontecendo no Brasil é muito mais grave, muito mais pesado do que a gente imagina. Então quando o Reinaldo fala isso, o Reinaldo tá
ele não tá falando à toa, sabe? O recado pros Estados Unidos que ele falou, o mesmo que a Miriam Leitão falou. Sim. Que vergonha! O Trump tá podendo concorrer nos Estados Unidos. Como é que pode? O envolvimento do Trump no dia 2 de janeiro não é igual ao do Bolsonaro no dia 8. Entendeu? São coisas diferentes. O Trump ganhou na Suprema Corte em outro caso agora de 9-0. Eles estavam indignados. Nossa, 9-0. Bem que poderíamos ter uma Suprema Corte igual no Brasil. Porra. Mas sobretudo a base Quem manda eles não terem um Xandão? Sobretudo a base institucional do Trump é muito diferente. Porque o que o Trump conseguiu fazer é obter legitimidade dentro de uma instituição que é muito poderosa nos Estados Unidos e que meio que divide os Estados Unidos na metade, que é o Partido Republicano. Então, eu acho que a situação do Bolsonaro sempre foi muito frágil, a ousadia e o arrojo do Bolsonaro foi muito maior e as consequências foram muito mais fatais. Eu entendo o que você está dizendo, eu acho que é por aí mesmo. Eu só não diria que isso é estranho, eu acho que está bem na lógica de tudo que a gente assim acompanhou, né? A gente assistiu esse processo todo se desdobrando na nossa frente. E eu também não acho que vai parar por aí, não. Eu acho que... Você sabe o que vai parar? O que vai parar é o seguinte. Se no Brasil eles conseguirem enfraquecer a direita efetivamente, aí beleza. Aí chegou no ponto que a regulação está, digamos assim, no seu ponto ótimo.